Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui. Tem muito tempo até o último vídeo que nós fizemos, né? Alguns meses, eu creio que seja bastante tempo. Mas nós estamos aqui agora voltando e eu tenho um grande planejamento de toda semana estar enviando vídeos para vocês. E então, eu tentei e estudei também um tema que seria bem pertinente para nós aqui, que seria então o aperfeiçoamento do caráter cristão. Muitas vezes nós nos tornamos cristãos, nós nos batizamos e também nós estamos em um meio inserido do cristianismo que nos leva e nos diz sobre a breve volta de Cristo. Mas até o tempo em que nós nos tornamos cristãos, até a volta de Cristo, tem um meio termo, tem um meio tempo aí. Isso nós chamamos de santificação. Esse processo de santificação, eu gosto muito de chamar de aperfeiçoamento do caráter cristão. Porque quando nós começamos e nós temos essa vida, e nós iniciamos essa caminhada com Cristo, há muitos obstáculos, há muitas coisas que vêm e vão dentro de uma caminhada. E nisso há vários crescimentos. Até porque em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele declara para nós crescermos. Então, esse crescimento nós traduzimos e nós temos por conceito o aperfeiçoamento do caráter cristão. Mas percebo, estudando muito, né, sobre esse tema, nós percebemos que Cristo ele nos preparou para uma vida peculiar. Eu gostaria de ler com vocês agora um versículo da Bíblia de Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora vem o verso mais importante aqui. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, ou em outras palavras, peculiar, dedicado à prática de boas obras. Então nós percebemos aqui que há algo muito interessante que traz-nos aqui, na vida cristã, uma necessidade de seguir no caminho de boas obras. Claro, nós somos justificados, até eu postei isso em vídeos anteriores, que nós somos justificados pela fé. Mas a fé, nessa vivência, ela não permanece viva sem a manifestação de boas obras. Há até um texto de Tiago, capítulo 3, versículo 26, se eu não me engano, eu acho que é 2, versículo 26, que diz que a fé sem as obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Então nós percebemos que as obras é de especial necessidade para manter a fé, então, viva. Há um outro ponto, que é o seguinte: Cristo se torna nossa justiça para comunicar ao mundo o Evangelho. É importante lembrar, assim como Isaías também declara, que a justiça, a nossa própria justiça, são trapos de imundícia. Porém, quando nós aceitamos a Cristo, eu creio que vocês lembram daquele verso que diz: se eu bato, Cristo bate a porta, e se você abrir a porta do seu coração, Cristo entraria em sua casa e cearia com você. É a mesma coisa aqui. Quando nós abrimos a nossa porta pela fé, Cristo entra e começa a transformar e a arrumar todos os móveis da nossa casa. E quando isso acontece, nós podemos dizer que a justiça de Cristo, não a nossa, começa a se introduzir na pessoa, na vida cristã. E nisso começa aquele crescimento que Pedro havia dissertado, que seria um crescimento de graça no Senhor Jesus Cristo. Até eu gostaria agora de ler para vocês um verso de Colossenses 2,5, que diz o seguinte:
Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Perceba que Cristo ele está declarando que em espírito estou com vocês. Nós podemos notar que quando isso acontece, Cristo está conosco em espírito. Claro, nós não podemos vê-lo aqui de uma forma física, porém ele está conosco em sua justiça. Quando isso começa a acontecer, nós chamamos de justiça comunicada. A justiça imputada é quando, pela fé, nós somos remidos de todos os nossos pecados, limpos. Porém, há outra justiça chamada justiça comunicada. É quando agora a justiça de Cristo entra em mim e em mim faz uma morada, a fim de que eu, em Cristo em mim, possa ser a feitura de boas obras. Quando isso acontece, o crescimento ele é contínuo. Claro, nós temos o risco o tempo todo de sofrer tentações e fazer pecados. Porém, quando pelas nossas escolhas e fé decidimos estar com Cristo, a justiça dele entra em nós e ele faz morada, a fim de que as nossas boas obras sejam somente as nossas obras. E um dos últimos pontos que eu quero agora também acrescentar a vocês, além do crescimento contínuo na graça e no conhecimento e a santificação, o olhar da vida cristã. É algo muito interessante, eu gostaria também agora de ler para vocês o versículo de Colossenses 3, 2 ao 4. Nós conseguimos ler assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que nós conseguimos enxergar aqui? Cristo, ele declara a nós que nós devemos somente pensar nas coisas que vêm do alto. E quando isso acontece, as coisas aqui da terra são de fora interesse. Os nossos pensamentos, eles devem com certeza olhar fixados e destacados para o céu. E quando isso acontece, as nossas obras, elas não são impulsionadas por coisas terrenas. Até porque diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês estão oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida oculta com Cristo não é a nossa vida que permanece para todo mundo. É a vida de Cristo em nós. Até porque quando Cristo ele for manifestado, então nós seremos manifestados com Ele em glória. E isso já é uma manifestação física. Quando Ele vier nas nuvens do céu com grande glória, nós seremos manifestados juntamente com Cristo. Nós seremos agora a nossa natureza totalmente arrancada. Há também um estudo que declara que o cristão ele tem duas naturezas. A natureza carnal, que é a primeira natureza que nasce em nós, e a natureza espiritual ou, essencialmente, divina. E quando existem essas duas naturezas, eu vou colocar entre aspas, quando nós exterminamos e matamos de fome a natureza carnal e a natureza espiritual começa a viver, as nossas obras elas são mais pautadas na natureza espiritual do que a natureza carnal. E quando isso acontece, nossas obras elas não são pautadas somente nas escolhas e nas concupiscências da nossa carne, mas elas são pautadas nas escolhas e na diferença e na influência e na justiça que Deus cria em nós. E quando isso acontece, quando a nossa vida é pautada no olhar da vida cristã, mediante as nossas atenções para o céu, quando isso acontece, a nossa vida cristã começa a ser aperfeiçoada. Quando nós deixamos o nosso olhar para as coisas terrenas, nós nos tornamos independentes desse mundo e nos tornamos totalmente dependentes de Deus, a nossa vida ela muda. A nossa vida cristã ela não se torna mais uma vida morta, mas uma vida cristã viva em Cristo Jesus. Então é isso. Todo esse tema ele deve ser tão importante para a nossa vida porque ela
ela será um gatilho, ela será algo importante para permanecer na nossa vida viva. E assim, quando Cristo voltar, nós perseveraremos em preparação para o céu. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo, dá o seu like para ajudar o meu canal. E eu tenho muito intuito não de me tornar famoso, mas de transmitir a palavra de Deus para você. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.